O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo! No Caldo de Cultura de hoje você vai conferir a história dos lambrequins. Nova vida para o concreto através do grafite. As lendas urbanas de Curitiba. Contar as lendas urbanas é reviver a história da cidade, e com Curitiba não é diferente. Você conhece alguma lenda de Curitiba? Tem a história da Itupava, tem a história do comecinho, da igrejinha lá. Maria Bueno foi uma vítima, né? Ela morreu pela sua dignidade, né? A história ali do cemitério ali, daquela moça lá que o policial matou também, né? Eles comentavam que tinha loira fantasma ali no cemitério Branches. Eu moro ali no Pilarzinho, viviam assustando, né? Que tinha loira fantasma. Do cemitério da Branches, que o taxista levava da loira, era uma noiva, parece. Daí lá do cemitério ela sumia. E eles ficavam morrendo de medo, né? Claro. A loira fantasma é uma das lendas mais famosas de Curitiba, né? Porque tem várias versões. A primeira versão é que uma loira pegou táxi, foi violentada pelo taxista e foi morta. E daí diz que ela volta como espírito para se vingar dos taxistas, né? Todo taxista que pega a loira acaba morrendo sufocado, em todo acidente. Mas aí tem uma outra versão que dizendo que a loira era a neta dos caseiros do cemitério. E como ela era proibida de ir para bailes, ela dava sonífero, né, uma plantinha, um chá para os avós dormirem. E como não tinha dinheiro, pegava carona com os taxistas e falava que morava no cemitério. Daí ela fazia tipo de um reflexo no espelho para meio que cegar eles na hora e saía do táxi sem eles perceberem. As lendas são histórias contadas de boca em boca, passadas de pais para filhos. E na história de Luciana foi assim. A paixão pelos causos começou na infância com as histórias contadas pela mãe. Quando eu era criança, minha mãe não contava histórias convencionais, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela. Ela gostava de contar a Loira Fantasma, a noiva do Belvedere, a mula sem cabeça, o cachorro do Drácula. O Cão da Floresta, esses contos assim que são considerados mais lendas, né? Lá para o lado do terror, do mistério, do fantástico, mais para esse lado mais do mistério, do misterioso. Anos mais tarde, quando trabalhava no crediário de uma loja, ela não perdia a oportunidade de conversar com os clientes e perguntar sobre as lendas de cada bairro da cidade. As histórias contadas no balcão se transformaram em um livro. Perguntava se a senhora mora em qual bairro. Eu moro no Tatuquara. Depois, tem alguma lenda, alguma história de fantasma? E elas iam contando. Até que em 2001 eu resolvi fazer curso de informática e uma professora falou que se eu colocasse as histórias no blog, elas podiam ficar famosas, eu podia me corresponder com outras pessoas que também gostavam. Daí eu fui fazendo, até que no Facebook, um jornalista, isso foi lá pelo ano de 2007, que foi professor também de jornalismo, Hélio Puglieg, falou assim, eu conheço um editor que podia publicar seu livro de lendas. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Mas ele falou, esse é o editor que publicaria esses contos gratuitamente. Eu fui mandando os contos, mandando assim esporadicamente, até que em outubro de 2009 ele falou assim, em novembro eu vou lançar teu livro. Mande mais, até que ele selecionou e montou o livro. E as lendas são as mais variadas, desde animais que salvaram crianças até fantasmas. E se engana quem pensa que lenda é coisa do passado. Elas são vivas e ainda hoje novas histórias surgem por aí. Aqui também tem a lenda da mula Bela Vista, da Igreja dos Passarinhos. O padre Figura ganhou uma mula e queria levar ela numa procissão. Umas beatas não queriam, outras queriam, né? E enquanto isso ela ficou atrás do salão paroquial, as crianças brincavam. E como teve essa polêmica da mula, ela foi levada para 4 Barras, perto do rio. E diz que um dia o menino pulou dentro do rio e começou a se afogar. E a mula pulou dentro do rio e salvou o menino. Então essa é a lenda da mula milagrosa da Igreja dos Passarinhos.
E pesquisar as lendas não é o único hobby de Luciana. Repentista de primeira, ela transforma palavras em poesia, e nem o caldo de cultura ficou de fora das rimas de Luciana. Um poema com caldo de cultura. Eu quero sentir o caldo de cultura no caldeirão da mais pura doçura, porque o caldeirão da doçura traz o cheiro da ternura. Um caldo de cultura tem muito folclore sem fim. Um caldo de cultura, sabedoria dentro de mim. Um caldo de cultura é mais que poesia, ele é uma força que tira a agonia. É possível transformar um viaduto em galeria de artes. Um grupo de grafiteiros aqui de Curitiba se reuniu para dar mais vida ao concreto e revitalizar um local degradado. Confira na reportagem de Júlia Fontes. A mistura de cores e formas, aos poucos, vai mudando a cara dos pilares do viaduto da Avenida Marechal Floriano Peixoto sobre a linha verde. A iniciativa faz parte do projeto Mural Street of Styles, custeado pelo Ministério da Cultura. O projeto ele é uma ramificação de um outro projeto que a gente tem, que é o Encontro Internacional de Grafite. A linha das artes, o que é? Porque tem tudo a ver com o espaço, aqui é a linha verde, né? Então a gente quis utilizar disso para colocar mais cores. Então linha das artes, né? Que futuramente a gente pensa em pintar outros locais aqui, como trincheiras, viadutos, que tem nessa linha verde, né? A proposta do projeto é revitalizar espaços esquecidos e degradados e deixar o viaduto, que era cinza e frio, mais alegre e colorido. Ao todo, 35 grafiteiros participaram do projeto, 24 artistas de Curitiba e outros 11 vindos do interior do Paraná. Cada um deles foi escolhido para que diversos estilos de grafite transformassem o viaduto. A gente acredita que é uma forma de valorizar a gente quanto artista mesmo, não apenas como meros grafiteiros, mas que as pessoas nos vejam como artistas plásticos que estão construindo e colaborando com algo para a sociedade de maneira geral, né? Então, para nós é muito enriquecedor e é um privilégio poder participar de um painel desse, né? Dessa magnitude, de poder fazer um desenho grande, num espaço grande, com uma maior visibilidade. Então, para a gente agrega muito valor ao nosso trabalho, né? Pessoal, assim, quanto artista de rua mesmo, né? João é designer, professor e grafiteiro. Sua relação com as tintas já dura 14 anos, mas as técnicas do grafite só integraram o seu trabalho há 4. Acostumado a fazer retratos, João vê no painel do viaduto 2 desafios: acertar a proporção em um desenho tão grande e, além disso, provocar reflexões em quem passar por ali. Eu tenho desenvolvido uma linha bastante de retrato de pessoas idosas, que é uma idade que o pessoal condena bastante, que ninguém quer chegar nessa idade, mas é uma idade uma idade bela, assim, porque na arte você consegue colocar o feio no belo. O que a galera tá abominando, eu trago pra arte pra galera ficar admirando o que ninguém quer ver. A concentração dos artistas e a precisão dos traços se contrasta com a vida agitada e estressante da cidade que respira frenética ao redor do viaduto. Com o trabalho concluído, quem sabe os motoristas e os pedestres que passarem por ali vão poder tirar uma pausa da rotina. O grafite ele torna inusitado, né? Ele mexe com o sentido das pessoas, né? A partir do momento que ele passa, ele olha, num simples olhar, ele já tem uma percepção de alguma coisa, assim. Então, às vezes, num traço, numa cor, reflete alguma coisa para ele. Então, ele mexe com o sentido, vamos dizer assim, das pessoas, assim, daquela curiosidade, do que é, o que está acontecendo, por que é aquilo dali, entendeu? Então, é uma percepção que eu digo de inusitado, assim. Você sabe o que são lambrequins? Com certeza você já viu esse artefato de madeira na fachada de alguma casa aqui em Curitiba. Eles fazem parte da cultura curitibana. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o professor Kei Maguire. Professor, me conta então, o que são esses lambrequins? Da onde vem, né, o lambrequim? Veja, a origem dele é incerta, né? Atribui-se, né, várias regiões da Europa, né, e esse aí é o máximo da aproximação que se consegue, né. Europa, talvez até, né, o leste europeu, né, mas com certeza a origem é na Europa. Se você for atentar à palavra, lambrequin é uma palavra que remete à França, né. O professor José Lapastina, do IFAM,
ele atribui a uma cultura nórdica, seria Lamperkirchen, né? Sueco, finlandês, alguma daquelas línguas nórdicas, né? E os italianos usam também Lambrecchia, né? Então, na verdade, você pode atribuir essa origem aonde você quiser, né? Porque ele é um fator popular, né? Então ele não tem uma origem definida como se fosse uma invenção, né, profissional de um arquiteto, né? Inclusive tem até algumas lendas em cima dos lambrequins, de que eles teriam poderes, né, de guardar as casas, como que é? Aí lenda é lenda, né? Na verdade ele tem uma função, certo? Porque você que tem o telhado, né, desse telhado escorre água, e essa água, vamos dizer, não é conveniente que venha para junto da casa, né? Ela pode cair junto dos alicerces. Isso nas casas antigas era complicado, porque apodrecia, né, o material da construção, da parede. E na função do lambrequim, então, ele seria de impedir isso, né? A água cai do telhado, escorre pelos lambrequins um pouco mais longe dos fundamentos da casa, né? Mas tem um fator estético também, né? Sim, claro. Vamos dizer, se ele fosse simplesmente recortado em ponta, ele faria o mesmo efeito. Mas tem essa forma que eu digo, que eu acho parecida inclusive com tulipa, né? Uma tulipa de cabeça para baixo. E, evidentemente, esse, como qualquer coisa que você ponha numa construção, né, ele pode ter uma função estética também, né, uma função plástica. Teve uma época aqui em Curitiba que era obrigatório o uso dos lambrequins nas casas, né, professor? Sim. Como que foi isso? Bem, isso acontece no início do século XX, porque tinha havido, no final do XIX, uma série de grandes incêndios em cidades como Londres, São Francisco, incêndios assim que devoraram grande parte da cidade, porque eram construídos em madeira em grande parte, né? E isso foi uma preocupação dos legisladores, né? Evitar que ao centro da cidade houvesse uma concentração de casas de madeira que favorecesse o incêndio. Então, um dos fatores, né, era o distanciamento entre as casas, e outro é que essas casas não fossem feitas na região central, onde elas são mais juntas, né? Então, que fossem feitas mais para fora, distantes umas das outras, isso era mais tolerado. Eu não conheço, o lambrequim existe em toda parte, né? Já vi lambrequim pelo mundo inteiro, mas em nenhum lugar tão exuberante, né? Tão abundante quanto em Curitiba. E é por força, evidentemente, dessa lei, né? Existem algumas curiosidades em torno dele também, né? Eles são diferentes, o senhor estava comentando comigo, um do outro, né? Sim. Como é isso? Porque ele é um artefato artesanal, né? Ele é feito numa serra-fita, recortado em 1 por 1 ou em pequenas quantidades, né, de cada vez. E isso, vamos dizer assim, faz com que as pessoas tenham uma grande liberdade na hora de fabricar aquilo, de desenhar. Inclusive, ele tem desde formas muito elaboradas até formas bastante simples, nas quais se percebe que o marceneiro que fez estava com uma certa pressa de fazer, né? Queria um abacaxi, né? Fazer centenas de peças iguais, né? Queria meio que se livrar daquilo, né? Então a gente tem essa variabilidade, né? Desde os bem elaborados até os mais simples, né? E o lambrequim está ficando extinto, né? Veja, a obrigatoriedade da lei era para as casas de madeira, né? Então, embora você encontre também ele em casas de alvenaria, é uma exceção, né? Na verdade, ele é mais frequente, assim, não se diria uma proporção, mas mais de 90% dos casos, né, em casas de madeira. E como as casas de madeira, infelizmente, estão desaparecendo, né, por força da renovação imobiliária dos bairros e tudo isso, então ele está acabando junto, né? Agora, se eu tivesse que te dar vamos dizer, uma relação de casas com lambrequins, eu teria que ver, né, sair procurando das que eu conheço, as que ainda não foram demolidas, né, porque a maioria delas já foi, né? É uma perda, né, para a nossa cultura, mas infelizmente é o que acontece. Existe alguma política governamental aí para a preservação dos lambrequins? Dos lambrequins, objetivamente, não, né? Mesmo porque ele só faz sentido dentro colocado na casa, né? Então existia em Curitiba uma ideia muito interessante que era a Vila da Madeira, porque já que não vamos conseguir, né, a gente tem consciência disso, preservar as casas de madeira nos seus locais originais,
seria fazer uma amostragem num parque, né, no Parque do Atuba, que tinha bastante espaço, de casas interessantes, né, para que as pessoas pudessem visitar e ter conhecimento desse visual antigo da cidade de Curitiba, que era uma cidade predominantemente em madeira. Né? Então, ok, professor, muito obrigada. Imagina, E agora nós vamos conhecer o Centro Juvenil de Artes Plásticas, um espaço que tem incentivado crianças e adolescentes a ter uma visão diferenciada de mundo. Tudo começou com o artista Guido Viaro em 1953. Guido foi professor de desenho em escolas e seu objetivo era melhorar a visão de artes das crianças, abrindo espaço para novos horizontes. E dessa vontade de estimular as crianças a gostar de artes através do fazer artes que surgiu o Centro Juvenil de Artes Plásticas. Essa escola ela tem justamente o objetivo. Por aqui já passaram vários artistas, né, conceituados, com obras públicas, inclusive, mas o objetivo não é só tornar as crianças artistas, né, que sigam esse caminho. Enfim, o objetivo realmente é trabalhar essa sensibilização, tornar esse cidadão mais observador, mais sensível, mais crítico, enfim, realmente desenvolver essa habilidade artística desde os pequenos, né? Desde as crianças com 6 anos até os adolescentes de 17 anos, que essa é a faixa etária com a qual a gente trabalha aqui. O projeto deu tão certo que hoje, 61 anos depois da criação, a formação artística para crianças continua. São várias oficinas que os pequenos artistas podem aproveitar. Bom, os cursos acontecem semestralmente. Eles têm a duração de um semestre, né? E as crianças vêm aqui uma vez por semana. Então, sempre no contraturno da escola. E elas permanecem aqui durante a tarde ou a manhã toda. Para os menores, a gente chama de múltiplas linguagens. Como o próprio nome está dizendo, é uma abertura de contato desse aluno ao universo da arte. Então, ele tem contato com argila, ele vai desenhar, ele vai trabalhar com escultura com materiais alternativos, ele vai trabalhar um pouquinho do teatro, um pouquinho do desenho, da pintura, enfim, ele vai realmente ter esse contato. A partir dos 9 anos, nós já temos oficinas mais específicas. Então, aquela criança que realmente ama desenhar, vai para a oficina de desenho. Aquela criança que adora teatro, vai para a oficina de teatro, né? Então, daí já são oficinas mais específicas que a criança realmente busca esse contato. O objetivo continua sendo a sensibilização artística das crianças, que é notada em cada ciclo de aulas. A gente percebe realmente uma grande diferença. Até a sensibilização dela, realmente, ela passa a ser mais crítica, mais observadora. Outro dia nós levamos as crianças numa exposição aqui próxima e era bem interessante o comentário da comunidade, dos artistas que estavam expondo, relatando, nossa, mas como as crianças são interessadas, como elas perguntam, é diferente de algumas outras escolas, porque a gente realmente instiga essa questão do porquê, não somente o olhar simplesmente, né? E além, a gente busca justamente esse contato realmente para saber o porquê, por que o artista quis fazer, o que ele significava, o que aquela obra queria dizer, enfim, e isso a gente consegue com os alunos. E como a ideia é popularizar a arte, todo final de semestre uma exposição é organizada, e neste ano não foi diferente.
Desde o ano passado nós fizemos um trabalho de pesquisa aqui muito grande, em virtude dos 60 anos da comemoração do centro, e lendo e buscando essas informações históricas, nós vimos que nos livros, nos registros lá do Guido Viaro, constam essas exposições que aconteciam semestralmente. Então, isso é uma forma de convidar a comunidade a conhecer um pouco dessa possibilidade, dessas possibilidades artísticas que as crianças e os jovens aqui desenvolvem. Então, sempre no final de cada semestre, a gente coloca essa exposição para o público em geral. E falando em incentivar a arte nas crianças, uma atividade diferenciada movimentou o Museu Paranaense. Inspirados na história do flautista de Hamelin, as crianças passearam pelo museu. Em poucos minutos, o jardim vazio do museu foi se enchendo de gente. Tudo para ver e ouvir um coro infantil cantando cirandas. A apresentação fez parte de um espetáculo que se apropriou das exposições do Museu Paranaense para apresentar a interação entre diversos tipos de arte. Nós estávamos procurando um espaço alternativo para fazer um concerto. E aí, quando a gente veio conhecer o espaço do museu, nós ficamos encantados e chegamos à conclusão que aqui merece mais do que um espetáculo estático. E aí surgiu a ideia de usar as várias artes, né? A gente resolveu fazer, então, um espetáculo que contasse com a interação de história, de literatura, que muitas canções são poesias, né? Então, e inclusive alguma coisa vai ser recitado também. Literatura, poesia, música e dança. Com dança, poesia e muita música, o espetáculo Magia Paranaense quer dar mais vida aos espaços do museu. Cada sala do museu se tornou uma estação do espetáculo. A ideia era relacionar as músicas interpretadas com o patrimônio da instituição. Um solo de clarinete levava os visitantes de uma estação à outra, uma alusão à história do flautista de Hamelin, escrita pelos irmãos Grimm. No conto, uma infestação de ratos é contida pelo artista, que enfeitiça os animais com a sua música. O espetáculo trouxe renovação para o museu de 138 anos. Uma maneira de você tornar o museu um lugar mais vivo, né? Mais próximo das crianças, das comunidades. Isso para a gente é muito bom. Gostamos muito dessa proposta. O Magia Paranaense lotou os corredores do museu e encantou quem compareceu ao espetáculo. Eu nunca tinha entrado nesse museu, né? E com essa iniciativa musical eu achei que as coisas falaram, verbalizaram. Achei muito bom. Achei assim que fizeram uma boa reforma aqui. E a senhora pretende voltar aqui para ver a exposição? Gostaria de voltar aqui para ver com mais detalhes, né? Mais tranquilamente. Olha, foi uma grata surpresa e achei de uma delicadeza, de um refinamento musical a toda prova. Muito bom, deveria se fazer mais vezes. Eu acho que essa é uma proposta que tem que ter continuidade. Pode trazer mais visitantes aqui para o museu, senhora? Com certeza. A senhora já conhecia aqui ou não? Não conhecia. A gente conhece mais o Museu do Olho, né? Que tem mais projeção e tudo mais, por causa do Oscar Niemeyer, né? Aqui eu não conhecia, não. E a senhora pretende voltar para ver melhor as exposições? Com certeza. Achei muito interessante o acervo. Na semana que vem eu te espero com mais cultura. Até mais!